Agora partimos então para a nossa resolução de exercícios. Paula e Ricardo moram na mesma rua. Eles são colegas de uma turma no colégio que fica na rua onde moram. No esquema seguinte, a reta PR representa a rua. Então, o ponto inicial é P, que é o ponto em que a Paula mora, e o ponto final é o R, que é o local que o Ricardo mora. E o Q, aquele ponto interno, é a localização do colégio. Então, o colégio fica entre a casa de Paula e de Ricardo. Tendo como base as distâncias, faça o que se pede. Determine a distância entre as casas de Paula e Ricardo. Bom, determinar a distância entre a casa de Paula e Ricardo é muito simples, né? Porque nós sabemos que de Paula até na escola tem 350 metros. Da escola até Ricardo tem 490. Somamos os dois valores, então a distância da casa da Paula com o Ricardo é de 840 metros. Escreva agora, então, a fração irredutível que indique a razão nesta ordem entre os segmentos PQ e QR. Bom, o segmento PQ mede 350 metros e o segmento QR mede 490. Então, nós ficamos com 350 sobre 490. Para fazer a simplificação, porque ele quer a fração na forma irredutível, primeiro eu cortei o zero de cima e de baixo, que é equivalente a dividir por 10, e depois eu dividi numerador e denominador por 7. 35 dividido por 7 dá 5, e 49 dividido por 7 dá 7. Agora entre os segmentos PQ e PR. PQ mede 350 e PR mede 840. Então, cortei os zeros, 35 sobre 84, e novamente dividi por 7 para simplificar. 35 dividido por 7 é 5, 84 dividido por 7 é 12. E por último, QR e PR. QR mede 490 e PR mede 840. Cortei os zeros e simplifiquei também dividindo por 7. 49 dividido por 7 é 7 e 84 dividido por 7 é 12. Questão 2. Por meio de uma construção geométrica com régua e compasso, determine o ponto médio de um segmento AB. Com isso, qual é o número inteiro que expressa a razão entre os segmentos AB e MB? Pessoal, aqui nós nem precisamos fazer a construção geométrica, ok? Basta você pensar, você tem um segmento de reta e você dividiu ele exatamente ao meio. Então, sendo M o ponto médio de AB, nós temos que de A até M e de M até B são segmentos congruentes, ou seja, de mesma medida. Logo, a razão entre esses dois segmentos sempre será 1, porque quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado sempre é 1. Na questão 3, então observem que de A até B mede 2 metros, de B até C mede 5 metros e de C até D mede 3 metros. Determine na ordem dada a razão dos segmentos AB e BC. Pessoal, nós devemos sempre obedecer a ordem. AB vem primeiro, ele é o número de cima do numerador. E o BC, que veio depois, é o número do denominador. Então, essa razão fica 2 sobre 5. AB mede 2 e BC mede 5. Letra B. BC e DC. BC mede 5 e CD mede 3. 5 sobre 3. Letra C. AB e CD. AB mede 2 e CD mede 3. 2 terços. E CD e BC, CD mede 3 e BC mede 5. Logo, 3 quintos. Questão 4. Marina disse que a razão entre o segmento AB de medida 7 centímetros e um outro segmento CD de medida 20 milímetros era de 7 para 20. Marina está certa? Explique sua resposta. Não, a Marina não está certa. Apesar dela ter montado a razão corretamente, 7 sobre 20, o problema aqui, pessoal, está em relação às unidades de medida. O 7 está em centímetros, enquanto o 20 está em milímetros.
ok? E isso não pode acontecer. Quando nós fazemos uma razão entre dois segmentos, as duas medidas devem ser tomadas nas mesmas unidades. Então, no lugar de 20 milímetros, eu faço a transformação, que é 2 centímetros, e então a razão entre os segmentos AB e CD será de 7/2, ambas as medidas em centímetros. Questão 5 da Avaliação Nacional do Sistema COC. Na figura, o segmento AC indica uma vareta que será usada na confecção de uma pipa. Deseja-se marcar um ponto B, tal que AB meça 12 centímetros e BC meça 18. Está ilustrado para nós ali o segmento e as suas respectivas medidas. De acordo com os pontos e as medidas dados, deve-se concluir que a razão entre os segmentos AB e AC, nessa ordem, será... Então, vamos lá. AB e AC. AB mede 12. AC é o segmento todo. Então, AC mede 12 mais 18. Então, AC mede 30. Então, nós teremos 12/30. Entretanto, essa opção não existe nas nossas alternativas, pelo fato delas não estarem simplificadas. E aí, então, eu vou fazer a simplificação dividindo por 6 em cima e embaixo. Então, 12 dividido por 6, 2. E 30 dividido por 6, 5. E a alternativa correta, alternativa D. Questão 6. Considere que os segmentos de reta EF, GH, IJ e KL sejam, nesta ordem, proporcionais, como nós vimos lá no exemplo no início do nosso vídeo na parte teórica. Determine o valor de x na medida do segmento KL. Então, quando eu digo que esses 4 segmentos são proporcionais nessa ordem, significa que a razão entre o primeiro e o segundo, ou seja, EF, GH, é igual à razão entre o terceiro e o quarto, que é IJ e KL. Então, eu vou armar essa continha, ó. EF sobre GH, 1/2, que é igual IJ, que mede 3, sobre KL, que mede x. A partir do momento que eu igualo essas duas razões, então basta multiplicar cruzado para achar o valor de x. Então, 1 vezes x, x, e 2 vezes 3, 6. Logo, o segmento KL mede 6 centímetros. Questão 7. O esquema mostra 3 pontos colineares, ou seja, alinhados. Eles indicam a localização de antenas que serão instaladas numa rodovia retilínea. Sabe-se que a distância entre as antenas nos pontos M e N deve ser de 8 quilômetros. Além disso, no esquema, a razão entre os segmentos NO e MO deve ser 5 nonos. NO, pessoal, é o x e MO é o y. Então, a razão de x para y deve ser de 5 nonos. Calcule a distância x entre as antenas instaladas nos pontos N e O e também a distância y entre as antenas instaladas nos pontos M e O. Então, aqui nós temos duas informações. Nós conseguimos, então, montar um sistema de equação. A primeira informação é a de que MN mede 8. Então, observem que o y é tudo. Então, o y, na verdade, ele vale 8 mais x, que é o segmento todo que está lá em cima. E, na sequência, ele fala sobre a razão. A razão de NO e MO, que é x sobre y, é 5 nonos. Então, o y é igual a x mais 8, e a razão de x para y é igual a 5 nonos. Para eu conseguir resolver, primeiro eu vou pegar a equação de baixo e vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 9, que é 9x, e 5 vezes y. Então, 9x igual a 5y. A partir de agora, nós já conseguimos resolver. Para facilitar aqui, nós vamos fazer pelo método da substituição. Porque, olhem a primeira equação. Y igual a x mais 8. Então, o y vale x mais 8. Então, eu vou pegar essa expressão x mais 8 e vou colocar no lugar do y da segunda equação. Então, eu reescrevo a segunda equação, 9x igual a 5, e no lugar do y eu coloco x mais 8.
Utilizando a propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes 8 é 40. Passo esse 5x lá para a esquerda com sinal de negativo, então eu fico com 9x menos 5x, que é 4x, igual a 40. Passo esse 4 dividindo, então x é igual a 40 dividido por 4, que é igual a 10. Encontramos o valor de x. Agora a gente volta na primeira equação e acha o y. Afinal de contas, o y é x mais 8. Então, se o x vale 10, o y vale 10 mais 8, que é 18. Então, o segmento x mede 10 e o segmento y mede 18 quilômetros. Questão 8. Um arquiteto está projetando a construção de uma casa em um terreno retangular. De acordo com o seu projeto, o terreno deverá ter o comprimento de 42 metros. Além disso, a razão entre as medidas da largura e comprimento deve ser, nessa ordem, 6 nonos. Qual deve ser a medida da largura deste terreno? Então, olha só. Ele está dizendo que o comprimento é 42. Ele não nos diz a largura. Mas a razão entre largura e comprimento é 6 sétimos. Então, vamos lá. A razão entre largura e comprimento, L sobre C, é 6 sétimos. Mas eu conheço o comprimento. Então, no lugar do C, eu vou colocar 42. E agora, para achar o valor da largura, basta eu multiplicar cruzado. Então, L vezes 7 é 7L. 42 vezes 6 é 252. Passamos o 7 dividindo. 252 dividido por 7. Então, a largura mede 36 metros. Questão 9. Qual deve ser a razão entre dois segmentos quaisquer que formam os lados de um quadrado? Pessoal, os dois lados de um quadrado são iguais. Então, eu vou ter a divisão de um número por ele mesmo. E a divisão de um número por ele mesmo sempre dará 1. Então, a razão entre os lados de um quadrado sempre será igual a 1. E a questão 10. Considere um quadrado com lado medindo 1 metro. Responda ao que se pede. Qual raiz indica a medida da sua diagonal? Então, relembrando a fórmula da diagonal do quadrado. Diagonal é igual ao lado vezes a raiz de 2. Ele disse que o lado mede 1. Então, nós temos 1 vezes a raiz de 2, que é raiz de 2. Então, a diagonal mede raiz de 2. Na letra B, eles nos pede: escreva a razão entre as medidas do lado do quadrado e da sua diagonal, racionalizando o denominador da fração que indica essa razão. Então, a razão é entre o lado e a diagonal. O lado mede 1, a diagonal mede raiz de 2. A raiz ficou na parte de baixo, então nós precisamos racionalizar. Por isso, eu estou ali multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E na parte de baixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. Só que 4 tem raiz quadrada exata, que é 2. Então, a razão que nós estamos procurando é raiz de 2 sobre 2.